Gente, bom dia, que a graça e a paz esteja com todos nós. Hoje é dia 5 de abril de 2020 e você que está chegando agora nesse canal, o objetivo nosso aqui é apresentar, discutir, meditar, refletir sobre o aspecto prático e aplicado da teologia às nossas vidas. Eu tenho estudado isso há alguns anos e tenho percebido que falta um pouco disso, o povo de Deus. A gente deixar de enxergar um pouco a teologia, a palavra de Deus como algo dogmático, meramente doutrinário, teórico, mas começar a enxergar a dimensão prática dessa doutrina aplicada à nossa vida. Esse é o nosso objetivo. Meu nome é Pastor William, para quem não me conhece, e esse é o nosso foco, né? Nós temos nosso canal. Peço que você se inscreva, se você assim desejar, compartilhe, para que a gente possa estar disseminando essa mensagem aí nos meios que nós temos acesso. E a nossa reflexão hoje está em cima de Gênesis 40-41. A gente tem uma forma sistemática de abordar a Bíblia. Nós temos 4 séries de estudos, né? Essa é de Gênesis, onde a gente procura identificar os princípios na sua origem. Gênesis, o livro das origens, né? Então, Gênesis muitas vezes é entendido como um livro que relata a história da criação. Muitos entendem como mitos, né? Não sabemos se são fatos históricos. E parece que ficou por aí. A história do povo de Israel, Abraão, Isaac, Jacó, dos patriarcas, a história deles no Egito, mas enfim, vai muito além disso, né? Gênesis, quando a gente começa a observar, estudar de forma mais minuciosa, a gente vê que ele traz princípios importantes que estão no seu nascedouro e que ao longo das escrituras, devido à forma progressiva como a revelação ocorre, nós vamos vendo que eles vão sendo desvendados, desvelados e ampliados, né? Tal como uma árvore frondosa que você comete uma pequena semente, então na forma orgânica a árvore cresce e essa árvore se chama revelação. Romanos 15:4, o apóstolo Paulo fala que as histórias que foram escritas, as escrituras, servem para não dar ânimo, e esperança e paciência. Está lá em Romanos 15:4. Esse é o nosso foco. E a gente entende que sempre que se trata de Antigo Testamento, se aponta para Cristo. É a única forma que eu entendo que nós temos de não perder o foco, né? Não perder a relevância das Escrituras. Então, o que nós temos aqui? Gênesis 40-41, a história de José. José, sabemos, né, que ele foi abandonado por seus irmãos, foi vendido por uma caravana de ismaelitas. Dali ele foi vendido lá no reino do Egito, para o Potifar, e sofreu uma denúncia falsa, uma acusação falsa de ter violentado a esposa, né, do seu senhor, e por isso ele ficou preso. Então a situação agora é essa. Ele está preso, né, no Gênesis 40, e ali chegam mais 2 companheiros de cela dele, que era o copeiro e o padeiro do faraó. E ele revela os sonhos desses 2 homens. Esses sonhos realmente se realizam. Um é decapitado, o outro volta a servir o faraó, e o faraó tem um sonho. E nesse sonho, então, falam de José, e José então revela o sonho de faraó. Isso está aqui no texto, capítulo 40, versículo 21, fala assim. Vamos voltar um pouquinho, né? Versículo 17. Então o faraó contou o sonho a José. Em meu sonho eu estava em pé na margem do rio Nilo e vi 7 vacas gordas e saudáveis saírem do rio e começaram a pastar no meio dos juncos. Em seguida vi saírem do rio 7 vacas feias e magras que pareciam doentes. Nunca vi animais tão horríveis em toda a terra do Egito. Essas vacas feias e magras comeram as 7 vacas gordas. Versículo 21. Contudo, não parecia que haviam acabado de comer as outras vacas, pois continuavam tão magras e feias quanto antes. Então acordei. Em meu sonho também vi 7 espigas de trigo, cheias e boas, que cresciam em um só talo. Em seguida apareceram outras 7 espigas, mas elas eram murchas, miúdas e ressequidas pelo vento do leste. As espigas miúdas engoliram as 7 espigas saudáveis. Contei os sonhos aos magos, mas ninguém foi capaz de dizer o que significava. Então, a partir daí, então, José interpreta o sonho de Faraó, e sabemos que, a partir dessa interpretação do sonho do Faraó, teriam 7 anos de fartura e 7 anos de carestia. Então o faraó colocou José para ser o administrador, né, em função dessa revelação, e José se mostrou
um administrador por demais fiel e competente. Mas, gente, a história aqui que eu queria ressaltar, veja bem, é que o que José tem a nos ensinar? Como é que a gente pode tirar dessa história, como o apóstolo Paulo fala em Romanos 15:14, paciência, ânimo, esperança. José, nós vemos aqui que em momento nenhum, José, apesar das dificuldades que ele estava passando, em momento nenhum ele duvidou da fidelidade presente de Deus. 41:16, Gênesis fala assim, José respondeu, essa capacidade não está em minhas mãos, mas Deus pode revelar o significado a Faraó e acalmá-lo. Então veja que a dependência de José, a fidelidade de Deus, ela é constante, ela é absoluta, e é sobre essa fidelidade que José, então, ele tem forças para superar as dificuldades. Veja bem, a nossa teologia aplicada, o nosso propósito, ela passa longe de qualquer coisa aproximada da autoajuda. Algumas pessoas confundem. O nosso centro é Cristo, o nosso centro é arrependimento, é a mudança do coração, é nos conformarmos à imagem de Cristo. Nós entendemos que essa é a verdadeira mensagem do Evangelho. Jesus, quando começou o seu ministério, em Mateus 4:17, ele fala, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Lucas 24:47, Jesus já tinha ressurreto, já tinha ressurgido, já era ressurreto, estava voltando para Deus, reúne os 11 discípulos e mande que eles preguem sobre arrependimento. Então, o que nós vemos é Jesus no início e final do seu ministério, falando sobre arrependimento, e esse é o nosso foco. Então, mas nós precisamos entender aqui o que essa mensagem, como é que ela pode nos trazer ânimo, esperança, né? Primeiro, dentro dessa nossa tradição reformada, é que as provações, como está em Tiago 1:3, elas têm o objetivo de provar a nossa fé, de nos tornarmos mais maduros. Isso significa que a gente vai se tornar mais parecido com Cristo. Esse é o aprendizado. Esse é o aprendizado. A gente treinar o nosso coração para nós olharmos para as dificuldades, olharmos para as provações como vindas de Deus para a nossa vida, para transformar o nosso caráter. E esse é o foco, né, que a gente tem que ter nesse estudo, e é isso que a gente pode tirar do ensino de José. José era um tipo de Cristo, ele apontava para Cristo, né? E o próprio Jesus, ele fala algumas vezes no Novo Testamento que os profetas, Moisés, tudo, as escrituras apontam para ele. João 5:39 e 40, quando os fariseus vão confrontar Jesus, ele fala, vocês examinam minuciosamente as escrituras que apontam para mim, mas vocês não querem vir a mim para ter vida. Então, todo estudo, eu entendo, do Antigo Testamento, que esse é o caso, como também no Novo, nós temos que ter a centralidade de Cristo e a transformação do nosso coração, abandonarmos o pecado por meio do arrependimento e nos voltarmos para Cristo por causa da nossa fé. Então, sobre esse aspecto, qual que é a ideia, gente? Que eu quero focar, né? Assim, você sair, você que separou o teu tempo, né, para assistir essa mensagem, qual o eixo dessa nossa reflexão baseado, né, naquilo que José pode nos ensinar hoje? É que a gente tem que aprender a olhar para as provações de uma forma diferente. Eu, como cristão, eu tenho que aprender a olhar para as provações como uma oportunidade de tratar o meu coração. Só que isso é uma mensagem que se torna um pouco moralista se nós não dissermos como isso pode ser feito. O que é a mensagem moralista? É aquela que diz o que deve ser feito, mas só nos traz desesperança, porque não diz o como, não diz de onde que a gente pode tirar recurso para isso. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10:17. Então o primeiro ponto é ouvir a palavra de Deus. Você tirar desse texto que a fidelidade de Deus ela é absoluta, né? Deus ele é fiel porque ele vai cumprir os seus propósitos. E é importante que a gente entenda que a fidelidade de Deus tem dois aspectos. Tem o aspecto objetivo e o aspecto subjetivo. O aspecto objetivo, Deus é fiel porque ele é fiel, né? A fidelidade de Deus não depende de circunstâncias, não depende da minha percepção, não depende de nada, depende só dele mesmo. O aspecto subjetivo é a percepção que eu tenho, que muitas vezes eu não consigo enxergar a fidelidade de Deus. Não é o que José fez aqui, em meio às provações. Bate desespero, medo, angústia. Então esse aspecto subjetivo, ele está diretamente relacionado à fraqueza da nossa fé. Então veja que as coisas se fecham.
Quando eu olho então para as provações, como está em Tiago 1,3, como formas de provar a minha fé, de me tornar mais parecido com Cristo, né? de entender que a base de tudo é a fidelidade de Deus e por que Deus é fiel. Então essa verdade tem que descer para o nosso coração. Deus é fiel, Ele não nos abandona. Romanos 8, final do capítulo, fala que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nada pode nos separar. Então, o primeiro passo é a gente meditar, refletir, orar e pedir que o Espírito Santo traga essas verdades para os nossos corações. Aí nós vamos ter uma forma concreta, uma base real, para nós olharmos para as provações e transformarmos essas provações em crescimento para a nossa fé. Bom, o que nós estamos tratando aqui também, de uma forma bastante intrínseca a esses conceitos de nós descansarmos na fidelidade de Deus, é a questão da perseverança. A perseverança, ela é uma marca, ela é uma característica das pessoas que são salvas, né, que foram resgatadas, escolhidas por Deus para serem salvas. A perseverança, ela, quando a gente vai, por exemplo, em Mateus 24, também Lucas 21, que são textos paralelos, quando o sermão escatológico de Jesus, veja bem, vamos ver aqui em Lucas 21, vamos ver o texto aqui, está aqui em Lucas 21, versículo 19, fala assim: é pela perseverança que obterão a vida. Aqui não está dizendo que se eu perseverar eu vou ser salvo. A questão é, se eu sou salvo, eu persevero. Mateus 24, Jesus também trata disso, né? De forma muito clara, quando ele fala que por causa dos eleitos, dos salvos, é que Deus iria abreviar o tempo, né? Porque senão nem os eleitos seriam salvos. Então veja que eu preciso olhar para a minha vida e ver como é que eu tenho reagido diante das dificuldades. Essa perseverança realmente é a marca característica da minha vida. E se não tem sido, eu preciso aprender a fazer isso. Então olhar para as provações e a partir daí então eu ter a minha fé aprovada e tratar o meu caráter. Então um aspecto importante é que a perseverança ela é a marca característica, né? E é algo que eu preciso buscar. E a perseverança, ela só é desenvolvida, esse é um aspecto importante, em meio às provações, né? A gente não consegue desenvolver a nossa perseverança se não for em meio às provações. Então, gente, esse é o ensino, é algo que eu queria compartilhar com vocês no dia de hoje. Tem mais alguns aspectos, né, que eu queria tratar aqui, pontuais, e para a gente fechar aqui, no versículo 37 e 38, veja bem, voltando para Gênesis, né, 41, Gênesis 41, vamos voltar lá para o texto. Isso é importante, a gente está sempre preso ao texto para não ficar viajando aí, né? Então 41, 37 e 38, a palavra fala assim: o faraó e seus oficiais gostaram das sugestões de José, por isso o faraó perguntou aos oficiais: será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida, há nele o Espírito de Deus. Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado de minha corte e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei a posição superior à sua. A partir desse ponto, então, a história do povo de Israel começa, não vou dizer ser reescrita, né, porque já estava definido por Deus, mas humanamente falando, teve uma mudança aqui. Porque José foi colocado como 02 ali do governo, e um pouco mais na frente ele esse fato é que iria dar um outro destino para a história do povo de Israel, e ia manter ali a ascendência de Jesus, e Jesus então viria a partir, né, sabemos, o povo de Israel, e é por isso que, pelo fato de ter acontecido isso há tantos séculos atrás, é que nós estamos hoje aqui, refletindo sobre essas verdades e aplicando as verdades na nossa vida. Então veja que os propósitos de Deus, eles são muito maiores do que aquilo que a gente possa imaginar ou pensar. 1 Coríntios 2,9 fala que nem olho viu, nem olhos ouviram aquilo que Deus preparou para aqueles que o amam. Essa é uma posição de humildade que nós devemos ter. Não é porque eu não entendo, é que as coisas elas não são do jeito que elas são. Existe a questão objetiva dos propósitos de Deus, que estão acima da nossa compreensão,
E isso nós vamos desvendar, nós vamos desvelar por meio da fé. Então é importante que a gente entenda que o que nós precisamos é alinhar a nossa história, alinhar nossas decisões a esse propósito maior. E como é que nós sabemos? Como é que nós fazemos isso? Olhando para a palavra, vendo como é que Deus quer que nós reajamos, né? Venhamos a reagir em relação às provações. Então aqui 37, 38 nós tivemos a providência de Deus. A doutrina da providência de Deus é algo tremendo, é algo que nos dá segurança, nos dá estabilidade, né? Muitas vezes a gente pensa que a gente tem que ficar perguntando para Deus, né, o que Ele quer que eu faça em determinados momentos para todo. Claro que nós devemos, para todas as situações, claro que nós devemos estar sempre obedecendo a Deus, mas muitas coisas, o que nós precisamos, segundo Pedro 1,3, já deu tudo que a gente precisa para uma vida de devoção, já foi revelado, gente. Então a providência de Deus, ela vai se manifestar na nossa vida à medida que a gente seguir a palavra que já foi revelada, seguir os princípios, né? Eu não preciso ficar orando para Deus e pedindo para Deus me guiar em cada decisão que eu vou tomar na minha vida, sendo que Ele já deu os princípios, né? Isso é um atalho que muitas vezes a gente quer tomar. Então a providência de Deus diz, olha, vai para a Bíblia, estuda a Bíblia, a minha palavra, e dali você tem tudo que você precisa. Claro que Deus pode pontualmente nos direcionar, mas a forma ordinária pela qual Deus fala aos nossos corações é por meio da sua palavra. E então você veja que José, ele manteve a fidelidade, ele se manteve fiel, porque ele enfrentou as dificuldades, provações, porque a fidelidade de Deus era muito firme para a vida dele, e as coisas foram acontecendo, né? Então, queridos, essa é uma percepção que a gente tem que ter, e você não vê também José nunca culpando a Deus das coisas, né? Com autocomiseração, com pena de si mesmo, ele sempre enfrentando as situações a partir da convicção e consciência plena que ele tinha que Deus era fiel e iria cumprir os seus propósitos. Isso então sustentou José para olhar para as provações e fazer das provações oportunidades para provar sua fé, para que essa parte subjetiva da certeza, das convicções, que muitas vezes a gente está imerso nela, né, com as nossas inseguranças, elas diminuam e a gente tenha condições de estar realmente testemunhando de Cristo. E assim, usando as provações para fortalecer a nossa fé, nós vamos cumprir o propósito para o qual nós somos criados, nós somos salvos, Romanos 8:29, que é nos conformarmos à imagem de Cristo. Esse é o nosso grande objetivo. Essa caminhada de nós aprendermos a obedecer por amor, nos conformarmos a Cristo, é o que deve mover o cristão. E vamos usar as provações da vida. Nós estamos aí agora numa época bem difícil, né? Hoje é 5 de abril de 2020, daqui a alguns meses talvez a gente ouça, veja esse vídeo, e a gente não sabe exatamente o que vem pela frente. Mas nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas, e é nisso que nós devemos descansar. Amém? Que você tenha um dia abençoado, e se você gostou do conteúdo, se inscreva, compartilhe, nos ajude a divulgar esse canal, que o único objetivo dele é que a gente possa mostrar para as pessoas, cristãs ou não, que a Bíblia fala a nossa realidade, que a Bíblia tem as respostas que nós precisamos. As respostas que nós precisamos para a nossa vida, elas só se encontram nas Escrituras. Amém? Que você tenha um dia abençoado.